O dia que retorno à casa do Pai como filho pródigo, a gente possa seguir com segurança, com força, com fé e coragem. Então, que a nossa Mãe Santíssima possa nos envolver no seu manto de luz e de paz, hoje e sempre, graças a Deus. Até que horas? 7h30. Tá bom. Que a paz e a luz do nosso divino amado Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Que assim seja. Muito boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Queridas companheiras e queridos companheiros de Ideal Espírita. É sempre muita alegria, com muita satisfação, mais uma vez, nos encontramos nessa instituição, o Grupo de Estudos Espíritos Bezerra de Menezes. Já caminhamos aqui há alguns anos, acho que mais de 10 anos a gente já vem a essa casa. Lembro que da primeira vez que aqui estive, não era esse salão, era o outro salão aqui. Não sei se vocês pegaram a instituição quando ela tinha um salão menor, que ficava aqui do lado. Lembro, inclusive, da minha primeira palestra que eu dei aqui. Foi o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, né? A fé transporta montanhas. E é bem interessante que a gente volta novamente ao Bezerra, né? Pedindo, rogando para que esses benfeitores amigos dessa instituição possam nos orientar nessa noite de hoje, para que a gente possa conversar um pouco a respeito dessa doutrina consoladora e esclarecedora, que é a doutrina espírita. Em um mês muito particular, que é o mês de dezembro, onde nós celebramos o nascimento de Jesus. Se não me falha a memória, pelo calendário de vocês, vocês vão ter sempre alguém aqui falando a respeito do Mestre. O que é muito bom falar em dezembro sobre Jesus, é primordial. Mas é essencial que durante os outros 11 meses também do ano, que a gente possa sempre relembrá-lo. Conversava aqui com a nossa irmã dirigente que eu atravessei a cidade agora para poder chegar aqui no horário. Estava na Rádio Rio de Janeiro gravando o nosso programa Jesus Sempre, que é um programa que nós fazemos com muito carinho. Todas as sextas-feiras vai ao ar, às 10h30 da manhã até às 10h55. Então, há 6 anos, eu e a companheira Silvia, companheira lá que labutamos juntos, militamos dentro da doutrina espírita, nas trincheiras espíritas, há alguns anos, trabalhamos juntos há mais de 10. E estamos há 6 anos na rádio, fazendo esse programa Jesus Sempre. Então fica aqui também um convite, porque se vocês quiserem ouvir falar de Jesus, podem nos acompanhar no programa Jesus Sempre, que é o nome do programa, e que vai ao ar toda sexta-feira às 10h30 da manhã. Ele tem uma reprise também que vai aos sábados, às 23 horas, e aos domingos também. Eles reprisam o programa às 20h30, se não me falha a memória. É um programa em que nós falamos o ano inteiro, são 52 semanas que nós temos no ano, falamos sempre a respeito de Jesus. Como? Nós relembramos histórias contadas pelos benfeitores espirituais, como Amélia Rodrigues, né? Como Servilho Marrone, Humberto de Campos, né? O nosso irmão X, que nos relatam histórias que, nesse particular, nós espíritas podemos contemplar a respeito daquelas pessoas que encontraram com o Mestre amado na vida. Os discípulos, aquelas pessoas que não gostavam de Jesus e o povo de uma maneira geral. Então, são histórias assim, bastante interessantes, nós vamos comentando essas histórias. É um programa que demora mais ou menos 25 minutos, dividimos normalmente em 3 partes e vamos abordando, refletindo sobre cada uma dessas histórias. Então, hoje eu vim já com várias histórias na cabeça dos programas que vão ao ar durante esse mês de dezembro e vai até o início de janeiro. Mas durante o caminho
a gente vem refletindo sobre o que a gente vai comentar e a gente sempre recebe as intuições dos amigos espirituais. Porque podem ter certeza, a gente não faz a palestra sozinho. A palestra primeiramente é para o expositor, mas nos acompanha o nosso amigo espiritual e o grupo de espíritos que coordenam esse trabalho, principalmente para aqueles que já estão há bastante tempo. Não é uma coisa por acaso. E aí eles nos intuíram a comentar sobre uma história de Amélia, que não é essa que a gente trabalhou à tarde, sobre a questão do perdão, que é um assunto bastante interessante, importante e que deve ser refletido, principalmente nessa época, que é uma época de Natal. Então, eu quero primeiramente parabenizar a todos por estar frequentando o Bezerra de Menezes, ajudar a casa, porque é muito importante. Se essa casa abre os seus portões, abre os seus estudos, abre a evangelização, abre os trabalhos sociais que ela faz, é porque cada um de vocês tem importância. Se não fosse vocês que aqui estão, na assistência, os médiuns, a direção da casa, não existiria a casa. E essa mensagem que a doutrina espírita nos traz a respeito do Evangelho do Cristo é fundamental porque nos alerta sobre muitas coisas que a gente vive na vida. Vivemos hoje numa sociedade, de extrema violência, muitas confusões, muitas querelas, grandes impactos, e estudando Espiritismo sempre abrimos os nossos canais para os benfeitores nos orientarem, principalmente naqueles momentos de maior dificuldade, os momentos de tormenta, de ventania, de situações que nos abalam, e todos nós, todos mesmos, vivemos situações que às vezes nos embaraçam. E quando você tem uma doutrina que nos abraça, nos consola e nos conforta, nos orienta como o Espiritismo, é sempre mais fácil nós conseguirmos atravessar esse momento de maior dificuldade. Foi assim com Jesus, foi assim com os discípulos, foi assim com todos aqueles que propagaram essa missão da divulgação do seu Evangelho. Jesus, nascido num burgo de distância, lá na Palestina antiga, Jesus tinha como pai José e Maria. Alguns dizem que Jesus não teve irmãos, mas com certeza teve outros irmãos. Jesus teve desde a infância, uma infância muito bem tratada pela sua mãe e pelo seu pai. Embora o seu pai, José, ele tenha partido muito cedo, Jesus tinha mais ou menos por volta de 15 anos, nos relatam assim os pesquisadores, exegetas, os homens que se debruçam sobre os textos bíblicos. Nós temos Jesus já aos 15 anos como aquele responsável já pela sua família. E, como todo judeu, foi educado na sinagoga. A sinagoga, muitos acreditam que a sinagoga é apenas um templo religioso. Não é isso. A sinagoga é, na realidade, um local onde os judeus, até os dias atuais, eles partilham conhecimento. Conhecimento religioso, conhecimento doutrinário, conhecimento de estudos. É um local para as pessoas se encontrarem. A sinagoga, na realidade, ela foi inventada, foi criada a partir do momento que houve a separação. Os judeus foram obrigados a saírem das suas terras. Sabemos muito bem que os judeus, eles foram exilados algumas vezes. Temos na história do povo judaico 2 grandes exílios, o exílio do Reino do Norte e o exílio do Reino do Sul. Há uma querela dentro do grupo, após o reinado de Salomão, o filho de Salomão, onde na realidade há uma cisão dentro daquelas 12 tribos judaicas. 10 tribos judaicas vão formar o Reino do Norte e 2 vão formar o Reino do Sul. O Reino do Norte, ele vai cair para
na realidade, aqueles grandes dominadores que tinham na época, que eram os assírios. A Síria é uma civilização muito poderosa, em determinado momento, que vai subjugar o reino do norte das 10 tribos. Por volta mais ou menos do século VIII. O reino do sul também vai demorar algum tempo, mas também vai cair, vai ser dominado. Vai ser dominado pelos babilônios. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar em Nabucodonosor. É Nabucodonosor que vai dominar o reino do sul. A partir do momento que há essa necessidade deles saírem das suas terras, aquelas terras tão bravamente conquistadas, né, por Josué, levadas quando eles saíram da escravidão no Egito, eles vão perder, porque vão ser obrigados a se exilar, porque os dominadores controlavam tudo. Então, principalmente, há a queda do primeiro templo de Jerusalém. Esse templo não é aquele templo do ano 70, não, quando Tito, o general romano, vai destruir. É o primeiro templo lá que Nabucodonosor e que vai acabar com esse templo. Aquele templo que na realidade não era um grande templo, assim como as pessoas falam, era um templo. E eles vão ficar sem local para poder levar culto a Deus. Então, no exílio, né, eles vão criar os grupos e vão chamar sinagogas. São as sinagogas que elas vêm até os dias de hoje. Posteriormente, depois do Cristo, há o segundo templo de Salomão, que foi também destruído no ano 70 por Tito, que foi, na realidade, um general romano e depois também foi imperador, e nunca mais houve templo judaico. Templo de Salomão não existe mais. Até os dias de hoje, ainda há essa pendência no grupo judeu para se construir novamente esse templo, mas não se tem mais. Até porque a gente sabe qual é a confusão daquela situação, daquelas terras nos dias atuais. Então, aonde eles cultuam Deus? Eles levam o culto para a sinagoga. Jesus era judeu, portanto, ele conhecia as escrituras, os textos sagrados, conhecia as tradições judaicas e foi criado com todas as suas situações que uma criança judaica tinha. É só vocês sintonizarem lá na Netflix, vou fazer aqui uma propaganda, e assistirem aquela série Os Escolhidos, o The Chosen. Ali vocês vão ver muito sobre isso. Se vocês procurarem na Netflix, há toda uma série e vale muito a pena. Algumas coisas ali na realidade, são licenças poéticas, mas isso é uma outra história. De uma maneira geral, temos esse entendimento ali. Dá para a gente saber bem como viviam os judeus da época de Jesus e como era a vida do Mestre. Jesus, ele de fato tem o ofício de carpinteiro, porque toda a criança judia, o menino, ele é obrigado, é iniciado a ter um ofício quando ele vai fazer o seu bar mitzvah. O que é isso? O bar mitzvah é, na realidade, uma apresentação para a sociedade de que a criança, o jovem, se tornou adulto. E como adulto, ele tem que ter uma profissão. Como o pai de Jesus tinha o ofício de carpinteiro, ele recebe a orientação do pai José e se torna carpinteiro. Na realidade, a gente traduz para o nosso português como carpinteiro, mas chama-se tecton. O tecton é muito mais do que um carpinteiro, fazia muito mais coisas do que um carpinteiro. Mas entenda-se carpinteiro. E Jesus, como arrimo de família, né, nos relatam os textos, ele vai crescendo em sabedoria, apesar de Jesus, segundo relatos de Maria ao evangelista Lucas, sempre ter sido uma criança diferente. Ele é uma criança muito madura, muito sagaz, extremamente consciente do que fazia Jesus.
diferente das outras crianças, embora tivesse tido uma infância normal. O único evangelho que nós vamos ter, de fato, um início, uma explicação a respeito da vida de Jesus é o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é o evangelho maior que nós temos, é chamado um dos 3 evangelhos sinóticos, são 28 capítulos, onde o evangelista, que foi discípulo de Jesus, coletor de impostos, o The Chosen mostra bem, ele não tinha aquela situação, aquele probleminha que esse Mateus tem, tá? Aquela situação do The Chosen, o Mateus ali, ele tem alguns probleminhas que aqueles que assistirem a série vão perceber. E esse coletor de impostos, Mateus, sabia ler, sabia escrever, era um judeu que tinha uma educação um pouco mais aprimorada do que os demais discípulos. E é bem relevante a sua vivência com Jesus, porque nos contam os evangelhos que ele estava na coleteria de impostos, e aqui para nós, abrimos um parênteses, o judeu detestava o publicano, porque o publicano cobrava dinheiro dos judeus e entregava aos romanos, que eram os seus algozes. Então o que aconteceu? Mateus, na coleteria de impostos, ele é convidado para seguir. Imaginemos nós fazendo o nosso ofício, passa um homem desconhecido e diz, segue-me. E Mateus, naquele momento ainda dito, chamado como Levi, porque Mateus e Levi é a mesma pessoa, tá, gente? Nas escrituras nós vamos encontrar vários personagens tendo 2 nomes e é a mesma pessoa. O Marcos, o evangelista Marcos, também é o João Marcos, é a mesma pessoa. Jesus o convida e ele não titubeia, ele vai e segue. Imaginemos chegar um coletor de impostos que todos detestavam para fazer parte daquele que eles consideravam ser o Messias. Então realmente é algo assim muito especial. E aquilo deixou, de uma certa forma, os outros discípulos, muito contrariados com essa decisão do mestre. Mas aceitaram Levi, que demorou algum tempo, mas ele foi aceito pelo grupo. E nesse evangelho de Mateus, que é um evangelho que durante muitos anos as pessoas diziam que era o evangelho mais antigo, não digo as pessoas, os leigos não, digo os iniciados, aquelas pessoas que se debruçam sobre os estudos bíblicos, diziam que o evangelho de Mateus era o mais antigo. Até que em um determinado momento surgiu um estudo na Alemanha que a gente hoje, até os dias de hoje, chama da fonte Q, a fonte Kelly. E essa fonte Q nos diz que, na realidade, o evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos. O menor evangelho, com 16 capítulos, aquele que a maioria das pessoas nunca deu muito valor. Esse evangelho é pequenininho, não vale muito a pena. Porque se descobriu que a maioria dos outros evangelhos, de Mateus e de Lucas, tinham várias palavras que provinham exatamente do evangelho de Marcos. Então hoje, sabe-se pelo estudo bíblico, pelas pesquisas bíblicas, que o evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos. Embora nós não saibamos exatamente quando esses evangelhos foram publicados. Eles foram publicados muito tempo depois da partida de Jesus para o mundo espiritual. Quando nós temos Jesus ainda criança, Jesus vai crescendo em sabedoria, em conhecimento, vai tendo todo um respeito para aquelas pessoas que o cercam, e a própria Maria e José se preocupavam muito com a criança, o futuro de Jesus. Há um relato que em determinada ocasião José e Maria questionavam-se o que seria do futuro do menino. Vamos colocar ele numa grande escola para ele poder seguir um desses grandes rabinos? O que nós vamos fazer com ele? Onde Jesus vai poder se crescer, de uma certa forma, dentro da sociedade? Jesus ouve aquela história.
Ouvindo aquela história, diz que eles não se preocupassem com ele, porque o pai dele, sabia tudo e que aconteceria, que ele se preocupasse com a sua própria vida. Vejam, uma criança, um jovem ainda muito pequeno, fazendo esse tipo de comentário e dando esse tipo de lição para os pais. Era melhor eles se preocuparem com as suas próprias vidas do que com ele, porque o que aconteceria com ele, segundo o relato do próprio Jesus, já estava traçado pelo pai dele. E isso é bem salutar. Ou seja, despertava para todos aqueles que o acompanhavam uma grande consciência da sua importância e da sua jornada aqui na Terra. Muitas pessoas crescem, amadurecem, e mesmo assim não descobrem o que vieram aqui fazer na Terra. Isso é verdade. Muitas pessoas dizem que as suas vidas, elas não importam. Não precisa, não sei o que eu estou fazendo nessa Terra. Gente, o que nós temos de melhor aqui nessa vida é a nossa existência. E essa existência, com certeza, ela tem um propósito. Ela não surgiu do nada. Lembro do antigo palestrante, lá da Ilha do Governador, o nosso querido Horácio Ramazzini, de muitos anos atrás, mais de 20 anos, lembro ouvindo uma palestra dele, em determinada ocasião ele me disse que todos nós éramos campeões. Naquela época, quem fazia sucesso na Fórmula 1 era o Michael Schumacher, o alemão. Ele dizia que todos nós fazemos parte de um espermatozoide Schumacher, porque conseguimos alcançar o óvulo. E daqueles milhões que chegam, que saem, só um vai chegar e vai conseguir, na realidade, fecundar o óvulo. E é verdade. Se nós nascemos, se aqui nos encontramos nessa terra, é porque tem um propósito. Pode ser que nós ainda não tenhamos descoberto, mas se temos um propósito, temos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da nossa codificação, ele nos informa que todos nós temos missões. Alguns têm missões muito grandes, outros têm missões menores, mas todos nós temos missões. E o que é mais importante? Que a cumpramos da melhor maneira possível, seja ela muito grande, seja ela pequena. Porque com certeza seremos cobrados quando retornarmos ao mundo espiritual do que nós fizemos da maior dádiva que Deus nos concedeu, que é as nossas vidas. As nossas vidas, ela está acima de tudo. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a questão do respeito à vida do outro. Ninguém tem o direito de tirar a vida, a não ser Deus. E ninguém sabe o dia que retornará. Chico Xavier, o grande médium mineiro, aqui todos nós com certeza conhecemos uma história do Chico, já ouvimos falar sobre o Chico. O Chico também tinha essa mesma curiosidade que a gente. Que dia que nós vamos partir? E a única coisa que Emmanuel revelou para Chico é que seria um dia de grande alegria. E foi de fato o que aconteceu. Lá em 2002, quando o médium mineiro desencarnou, foi no dia que a seleção brasileira era campeã do mundo. Então o povo estava muito alegre, estava muito feliz. E vejamos que nessa história de Jesus, e que sempre nos é muito cara ao coração saber da vida do Cristo, imaginemos que Jesus, ele não nasce do nada. Ele nasceu já anunciado mais de 400 anos antes, mais de 700 anos antes, pelos profetas, os grandes profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias. Esses profetas já anunciavam a chegada do Messias prometido. E esse Messias prometido, durante muito tempo, o povo judeu, ele ficou carente dessas informações. Quando nós pegamos os textos sagrados, a Escritura, o Evangelho, vamos observar que o judeu, ele sempre foi muito guiado pelos sinais. Eles sempre pediam: eu quero um sinal para nós podermos entender que está próximo.
Quero um sinal para poder saber que é você. Quantas vezes observamos no Evangelho que aqueles poderosos queriam um sinal para saber se Jesus era de fato Messias? E Jesus, ele pergunta para os discípulos: quem os homens acham que eu sou? Ah, Senhor, alguns dizem que é Elias, que é Jeremias, que é algum dos profetas do Antigo Testamento. E Jesus faz a pergunta para eles: e vós? E vós? Quem, para vós, quem eu sou? Quem sou eu? Vejam que essa situação, ela não era muito clara, embora eles já acompanhassem a Jesus. Vejam o seguinte: homens que foram convidados, não titubearam a respeito do convite que receberam, seguiam a Jesus e tinham dúvidas sobre quem era ele, de fato. Será que é o Messias prometido pelos profetas? Jesus pergunta isso para eles. E Simão Pedro se adianta e diz: ó Senhor, tu é o Filho do Deus vivo. E qual é a resposta de Jesus para Simão? Bendito sejas tu, ó Simão, Simão Bar Jonas, filho de Jonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. E é verdade, Simão Pedro tinha todos os defeitos, mas ele nunca titubeou que Jesus era o Messias. E Simão Pedro tem uma particularidade com nós, ele é muito parecido conosco. Qualquer coisa nós explodimos, qualquer coisa nós reclamamos, qualquer coisa nós queremos brigas homéricas, distratamos o outro. Simão era exatamente isso. E Jesus sempre com a calma, com o entendimento, sempre trazia Simão para a realidade. Fazia refletir naquilo que ele, de uma certa forma, repentinamente, ele executava. Então, Jesus, de fato, foi anunciado muitos anos antes. 700 anos antes já se anunciava a chegada desse Messias. E esse Messias chegou. Chegou daquela forma que nós conhecemos. No nascimento, quando, na realidade, por uma questão de censo, segundo as tradições nos falam, o próprio Evangelho de Mateus nos diz isso, havia um censo em que José e Maria foram obrigados a sair da sua terra natal. Qual era a terra natal deles? Naquela Palestina, ela era dividida por regiões administrativas. A Galileia é uma região administrativa. Algumas pessoas acham que Galileia é cidade, que é estado. Não, é uma região administrativa. Galileia ficava ao norte. No meio ficava Samaria, outra região administrativa. E embaixo ficava a Judéia, Pérea e a Decápole. 5 regiões administrativas que eram divididas aquela Palestina. Jesus, a sua família era da Galileia porque Nazaré era um vilarejo da Galileia. Então, com o censo que foi convocado, José, que tinha parentes na Judéia, foi obrigado a ir para Jerusalém, que Jerusalém está aqui embaixo, na Judéia, para fazer esse censo. Imaginemos uma mulher grávida, sentada no lombo de um burro, durante alguns dias, vindo de uma região norte para a região sul, cortando o país para que o marido pudesse ser licenciado com ela. Então nós temos aqui, de fato, essa situação que ocorreu, que nos falam as tradições, e que de fato Jesus vai nascer numa estrebaria. Nessa estrebaria, os homens, de fato, eles foram, na realidade, envolvidos porque eles não encontraram local adequado, hospedagem para que pudessem recebê-los. Então, José, de fato, leva Maria para o único local que eles encontraram, que foi a estrebaria. E nesse relato, lá no Evangelho de Mateus, nos falam que uma estrela veio os guiando.
E essa estrela, de fato, é a que guia aqueles 3 reis, que no Evangelho de Mateus não falam reis, falam magos. A questão de reis foi colocada depois, por outras pessoas, mas são magos. São habitantes de outras nações que vieram contemplar o rei que chegava. Imaginemos o seguinte: como isso pôde acontecer, se nós vamos raciocinar efetivamente? Como pessoas que eram de outras nações poderiam reverenciar alguém se nem mesmo isso foi anunciado? É porque, provavelmente, quando os judeus estiveram, no exílio, a gente falou aqui sobre as 2 cisões, o Reino do Norte e o Reino do Sul, foram escravizados pelos assírios, foram escravizados pelos babilônios, e esses reinos, muito provavelmente, receberam grandes informações a respeito das tradições judaicas. Eles tinham conhecimento disso. E, naturalmente, quando chegou o momento do menino chegar, nos relata o evangelista Mateus que os anjos desceram naquele local e cantaram o grande cântico, que é paz na terra aos homens de boa vontade, que é emocionante. E, de fato, vários desses abnegados trabalhadores do Cristo, quando nascem, muitas pessoas já viram um grande coro de anjos cantando para a celebração daquele Espírito que está reencarnando, normalmente em grande missão. Fala aqui, cito Francisco de Paula, que é a casa que eu frequento. Lá, quando Francisco de Paula nasce, também há um relato de cânticos em que anjos cantavam o nascimento daquela criança. E é tão importante isso que Jesus, ele chega com toda essa devoção daquelas pessoas que não conhecia, e também havia todo o interesse dos poderosos que ali se encontravam, naquela Jerusalém, que é o fascina Herodes. Herodes Magno, não é Herodes Antipas, que é o filho, não. Herodes Magno. Herodes Magno governou a Palestina por mais de 40 anos. E é ele que faz essa divisão em regiões administrativas daquele reino. Quando ele morre, ele passa para os seus filhos. Um deles, Herodes Antipas. Herodes Magno sabia dessas tradições. E ele pede para aqueles magos, retornarem para saber aonde havia nascido a criança, assim que ele soubesse, porque ele queria assassinar. Logo depois, no Evangelho de Mateus, a gente vai perceber, como os magos não voltam, ele manda assassinar todas as crianças até 2 anos de idade, ou seja, um fascínio de fato, porque ele tinha medo que esse rei, segundo as tradições, diziam que seria muito mais poderoso do que ele mesmo. Então, Jesus nasce em toda essa atmosfera. Agora, o que é importante que a gente possa entender desse momento? Havia um momento naquela história ali, de todas aquelas guerras, não havia guerra nesse momento que Jesus nasceu. Havia um movimento chamado a Pax Romana. O que é a Pax Romana? A Pax Romana é um momento em que Roma não está fazendo guerra. Roma não faz guerra nesse momento. Vejam como a espiritualidade, ela prepara todo o campo para o nascimento de Jesus ser um momento de calmaria. Não há guerra naquele momento ali. E de fato, Jesus nasce nesse momento em que há uma paz, há essa Pax Romana, e a gente sabe que são os romanos, a grande civilização daquele momento, em que os romanos chegam aonde eles quiseram, eles chegaram. Exímios construtores, engenheiros. Em Roma, para vocês terem uma ideia, já existia sanitário. Já existia todo o processo que a gente conhece nos dias de hoje. Naquela época já existia. Então,
todas as pessoas que não eram tão adiantados como eles diziam que eram bárbaros. E os bárbaros, quando chegam e vê os romanos tomando banho em água quente, aquilo para eles era uma redenção. Mas os romanos eram muito adiantados. Pegaram muito da filosofia grega, né? Pegaram muito do que Alexandre Magno, o grande desbravador, ele fez, ele construiu. E Jesus nasce nesse envolvimento, nesse momento. A família, sabendo de que Herodes estava à procura deles, um anjo, segundo a informação, um amigo espiritual, um espírito de luz, vai avisar a família para eles não retornarem, para eles seguirem para o Egito. E lá eles ficam até que Herodes Magno morra. Isso vai acontecer. Isso tudo está no Evangelho de Mateus. A gente observa tudo isso lá. Quando a gente vai folheando as páginas desse Evangelho, descobrindo um pouco mais da vida de Jesus, a gente vai ter um entendimento de como foi montado esse Evangelho para o Levi Mateus. Esse Evangelho de Levi Mateus é um Evangelho que foi todo tratado para os primeiros cristãos. Quem eram os primeiros cristãos? Os primeiros cristãos eram os judeus convertidos ao cristianismo. Eram judeus. Então ele escreve esse evangelho voltado para esse grupo de pessoas que aceitaram Jesus de fato como Messias prometido. E aí a briga, né, dentro dos textos, dentro dos livros do Novo Testamento, está em saber se o cristianismo vai se tornar mais uma seita judaica, como várias outras que havia ou não. Essa é a grande briga do apóstolo Paulo de Tarso, na Casa do Caminho, lá naquele livro que vocês conhecem, chamado Paulo Estevão, e que vocês podem observar também na fonte, que é os Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos contam essa história. Vai fazer circuncisão ou não vai fazer circuncisão? Vai se preservar o sábado ou não vai se preservar o sábado? Ou seja, por quê? Porque tinha mente judaica. E era preciso tirar. E é exatamente Paulo que vai tirar essas ideias. Porque Paulo vai compreender que essa mensagem de Jesus era uma mensagem que deveria ultrapassar o segmento judaico. Deveria seguir, inclusive, para os gentios, para todos. E a vida de Jesus é maravilhosa. O Evangelho de Mateus, que a gente está se pegando nessa noite aqui para trabalhar com vocês, é um evangelho que ele vai começar com a genealogia de Jesus. O que é genealogia? É saber as nossas origens, né? Começa com Abraão e vai terminar lá com Abraão também. E vai falar sobre 14 gerações. Até para poder cumprir aquilo que os profetas diziam, que o Messias deveria ter uma descendência de Davi. E José tem essa descendência. Há comentários que há uma forçação de barra, que colocaram efetivamente que José tinha essa filiação com o rei Davi, que foi o grande rei, né, dos judeus, o grande poderio, o grande momento da nação judaica, onde eles de fato ganharam tudo, né, através desse rei. E, de fato, eles achavam que o rei deveria ser novamente, o Messias deveria ser um rei como Davi. Um rei bélico, um rei poderoso, um rei forte. E aconteceu completamente diferente. Jesus não é um rei bélico, não é um rei de sabedorias, de letrado, não é um rei que tem grandes poderes financeiros, nada disso. Jesus veio trabalhar a lei do amor. O princípio do amor. E esse evangelho ele nos mostra isso. Ele nos mostra exatamente essa mensagem de Jesus que vai, ao mesmo tempo, trabalhando o coração de cada um daqueles que o encontravam. E a mensagem que Jesus deixa para todos nós é uma mensagem extremamente que ainda está viva
21 séculos passados do que o momento que ele esteve aqui encarnado junto conosco. Ele nunca foi embora. Ele, como nós mesmos sabemos, ele sempre disse que estaria quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome. Ele estaria presente. E de fato, quando nós fazemos uma prece, elevamos os nossos pensamentos a Jesus e o convidamos para participar de uma oração, de uma prece, nós percebemos a atmosfera que modifica quando nós estamos pensando exatamente nele. Primeiro, Jesus é um amor puro. Por ser o nosso irmão maior, sempre está ao nosso lado. Então, essa história de Jesus é uma história magnífica. Quando Amélia Rodrigues, a poetisa do Evangelho, que a gente sempre trabalha lá no programa, ela vem relatando. Amélia Rodrigues foi uma baiana, né, professora, poetisa, que desencarnou, e no plano espiritual ela começou a trabalhar com Joana de Ângeles. Joana de Ângeles foi a mentora do nosso querido patrono Divaldo Pereira Franco, que nos deixou no ano passado. Aliás, esse ano, né? Esse ano agora. Parece que faz tanto tempo, mas foi esse ano. E a baiana Amélia Rodrigues, ela é uma poetisa que tem uma sensibilidade tão grande nas histórias que ela conta, dentro dos seus vários livros. Um dos livros chama-se Vivendo com Jesus. E ela nos fala a respeito do perdão. O perdão é algo que todos nós devemos buscar vencer, porque é um mal que se enraiza dentro das nossas, do nosso ser e nos impede de seguir adiante. Deixar de lado aquela situação mais difícil que nós atravessamos. Porque eu tenho certeza que todos nós já fomos magoados, já ficamos ressentidos, já tivemos problemas, né, com familiares, com amigos, com pessoas do nosso meio social, de trabalho, de clube, na casa espírita. Na casa espírita também acontece isso. Nós somos pessoas normais. O grande problema é que nós devemos enfrentar essa questão do perdão de frente. Porque, diferente de quando as pessoas dizem que perdoaram, mas não querem ver mais a outra, isso não é perdão. Ah, eu perdoo o fulano, eu perdoo o Walter, mas eu não quero ver ele nem pintado agora de ouro, não apareça na minha frente. Isso não é perdão. E no Livro dos Espíritos há uma questão, a questão 886 dessa obra, e que o Allan Kardec pergunta aos imortais qual é o sentido da palavra caridade segundo a qual entendia Jesus. E os benfeitores espirituais imortais nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do outro e o perdão das ofensas. É uma resposta fantástica, porque na hora que você destrincha o que é benevolência, o que é indulgência e o que é perdão, eles vão nos relatando. A benevolência é o trabalho no bem, o exercício do trabalho no bem. É desejar ao outro aquilo que nós queremos para nós. Na casa espírita, se eu me candidato a um trabalho voluntário para distribuir a sopa, para sair em caravana, para fazer qualquer atividade, eu estou trabalhando o bem do outro. Estou sendo benevolente. Isso é benevolência. Indulgência para com as imperfeições do outro. A indulgência nos requer, chama a misericórdia. O que é ser misericordioso? Ser misericordioso é ser condescendente com o outro. O que é ser condescendente? É aceitar que o outro só pode dar aquilo que ele tem. Ele não pode dar além. Se ele só pode me dar o mal, eu tenho que aceitar que ele só pode me dar o mal. Mas ser condescendente é diferente de ser conivente. Conivente
seria nós fazermos a mesma coisa que o outro. Se eu sou condescendente, eu sou misericordioso. E quem é misericordioso é o Pai, com todos nós, que sempre nos pede para que nós perdoemos o outro. E o perdão é muito difícil. O perdão e o perdão das ofensas talvez seja a grande dificuldade da maioria de nós, perdoar. Porque muitos dizem o seguinte: não perdoo, não perdoo, não perdoo, não adianta. Engraçado que isso, quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente observa que Simão Pedro está lá. Lembra o Simão, o velho Simão que a gente falava aqui, que é muito parecido com nós? Ele perguntou, fez essa pergunta para Jesus direto. Há uma perícope, uma passagem bíblica, que Simão Pedro está perguntando: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar os meus inimigos, os meus desafetos? 7 vezes? Ele já pergunta e dá a resposta. E aí, Jesus diz: Simão, nós não devemos perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que significa isso que Jesus está comentando com Simão? Devemos perdoar infinitamente. Perdoar sempre. Cosme, eu não vou perdoar. O cara bateu na minha cara, eu vou ter que ir lá pagar na mesma moeda que ele. Não é perdoar. Na realidade, o Evangelho segundo o Espiritismo tem esse capítulo que fala do perdão, e ele nos explica muito bem. Ele diz que é claro que nós não vamos ter o mesmo amor por aquele que nos ofende. Mas a partir do momento que nós não revidamos na mesma moeda, não fazemos a mesma coisa com ele, muito pelo contrário, nós pedimos para o irmão para que ele se recupere dessa debilidade, nós estamos com certeza perdoando. O Sermão da Montanha, o maior discurso de Jesus aqui na Terra. Segundo os amigos espirituais, haviam mais de 5.000 pessoas. E o que diz lá no final do Sermão da Montanha? Quando Jesus profere 8, alguns dizem 8, outros dizem 9, daquelas bem-aventuranças. As bem-aventuranças nós vamos traduzir como felizes. Felizes, né, os humildes, os pobres de espírito. Porque alcançarão, né, o reino dos céus. E lá no final, ele diz, Jesus ratifica o seguinte: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição e calúnia em razão do meu nome, porque grande será a vossa recompensa que estará no reino dos céus. Jesus encerra esse sermão falando exatamente sobre isso. Ou seja, que nós vamos ser felizes, com a felicidade plena, no reino dos céus. É o convite que ele nos faz, desde o momento que ele aqui chegou. Alegre-se, porque o reino dos céus está próximo. E Jesus, de fato, ele vem ratificar isso. O tempo inteiro ele exemplifica essa questão do perdão. No momento da sua agonia no Gólgota, lá no Monte da Caveira, o que Jesus diz para aqueles que estão o maltratando ali, com aquela crucificação infame? É pregado no madeiro, onde na realidade ele não fez absolutamente nada, mas porque incomodava aos poderosos. Trama-se um plano e colocam Jesus para ser crucificado. A crucificação romana não era para qualquer preso, tá, gente? A crucificação romana só era dada para os presos que não tinham nenhum tipo de melhoria. Aqueles que não valiam absolutamente nada. E os traidores de Roma. Os romanos descobriram com os fenícios essa forma de torturar e matar, e eles trouxeram, importaram isso para os reinos onde eles eram os responsáveis. E colocar Jesus como um malfeitor que não poderia ter nenhum tipo de situação que pudesse colocar em prisão, mas sim a morte, pela crucificação, foi uma das coisas piores que eles fizeram. Porque ele não tinha essa culpa. E Pilatos tem culpa por isso. Poderia ter evitado.
Então, naquele momento maior de agonia de Jesus, o que ele nos fala? Lá no Evangelho de Marcos, né? Evangelho de Marcos agora. Esse Evangelho de Marcos, lá o final é o quê? Jesus, lá no final, quando ele diz para o Pai perdoar, porque nós não sabíamos o que fazíamos. E quando ele dá o seu último suspiro, aquele soldado que está próximo à cruz, né? O que o soldado diz? Este era o verdadeiro Filho de Deus. Evangelho de Marcos, isso lá no final, daqueles 16 capítulozinhos. Temos com Jesus, nesse mês, a oportunidade de nós conseguirmos a nossa redenção espiritual, no sentido de compreender que a vida do Cristo, ela não foi em vão para todos nós. Diferente de que alguns já ouviram falar do Evangelho, de alguma passagem, de alguma situação, vivenciar a orientação do Cristo é fundamental para que a gente possa se melhorar como ser humano que nós somos. Nesse particular, temos uma grande ferramenta que é o Espiritismo, que não fala que nós, aqui quando nós desencarnarmos e que estamos todos a caminho, nós não vamos para o céu contemplar os anjos, muito pelo contrário, despertaremos da mesma forma como aqui nós estamos. Se somos conscientes que o mundo espiritual ele existe, acordaremos e estaremos despertos da mesma forma. Do contrário, também será a mesma coisa. Imaginaremos que lá não existe nada. E na casa espírita, onde há um grande laboratório, onde todos os dias, nas reuniões de orientação mediúnica, a gente observa que os irmãos chegam e estão muitos inconscientes porque não sabem que desencarnaram. E o desencarne é alguma coisa que faz parte das nossas vidas. Já vivemos outras vidas e essa será mais uma vivida, até que possamos elevar os nossos espíritos e conseguir aquilo que Jesus nos fala. E lá está no livro dos Espíritos, do átomo até o arcanjo. Receberemos as orientações e as experimentações que nos farão espíritos melhores, até nos tornarmos prepostos do Senhor. Nesse mês de dezembro, eu só posso desejar a essa comunidade que aqui se encontra, do Bezerra de Menezes, muitas felicidades. Não desanimem por qualquer situação que haja nas vidas de vocês. Seja ela de ordem pessoal, ordem material, ordem matrimonial. Tudo passa, foi o que Chico Xavier recebeu de Maria a resposta. Por mais que seja difícil a situação, vivemos hoje o momento do Natal. E o Natal nos relata, os benfeitores espirituais, que a Terra, por todos estarem comungando na mesma vibração do Cristo de Deus, e nós nos aproximamos mais dele. E dizem que Jesus vem sempre à Terra. Então, que todos nós possamos fazer dos nossos lares nesse Natal um porto seguro para que o Cristo possa nos visitar. Reservando um minutinho para as nossas orações antes da ceia, para desejarmos um feliz aniversário para o aniversariante sublime desse mês. Que ele nos ampare, que ele nos proteja e que todos nós possamos ser felizes com Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Cosme. Bom, peço que todos permaneçam sentados, que a gente vai passar agora no passe, continue em prece e peço os passageiros que se posicionem, por favor.
pensando em Jesus. Graças a Deus. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, que nos proporcionou essa noite de estudo, de reflexões, onde o nosso querido Cosmo traz as vidas de Jesus. Então que esse Mestre divino, esse Mestre querido, nosso irmão maior, possa nos iluminar, e Ele nos ilumina sempre. Então que a gente possa perceber essa luz que nos chega, esse aconchego, esse carinho, que todos que aqui estão, dos dois planos da vida, possam se sentir abraçados, acolhidos, fortalecidos, sabendo que tem um Mestre, um irmão maior, um Pai, que não nos abandona. Então que busquemos a força que está dentro de nós, nós somos uma centelha divina, que possamos nos perdoar a nossos irmãos, nos autoconhecer e seguir em frente, nesse caminho de muitos obstáculos, mas de muito aprendizado. Então que tenhamos a fé renovada, as nossas esperanças e muita coragem. Que assim seja, graças a Deus.
Vamos pedir mais um tempinho aqui. Retornando a pergunta, alguém chegou? Tem alguém novo aqui na casa? Depois, chegou depois? Não, né? Ah, sim, temos uma pessoa nova. Ótimo. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, qualquer informação, pode nos procurar ao final da palestra, tá? Os avisos agora, né? Eles estão lá no televisor lá fora, mas a gente tem uns avisos extras aqui, que é na nossa livraria. Agora a gente também está tendo artesanato. No dia 6 de dezembro, às 18 horas, sábado agora, após a nossa reunião, vai ter a nossa confraternização de Natal, então todos estão convidados. Bom, a gente pede que tragam um prato de doce, ou salgado, enfim, um refrigerante. Vamos fazer um amigo oculto, é na hora ali, tá? Então a gente compra algo unissex. E nos sigam nas redes sociais, no Instagram gbem.rio, no YouTube gbemrio. E como nós temos uma pessoa nova que já foi contemplada com o livro, vou pedir o Cosmo que fale o número de 1 a 99 para contemplarmos mais 2 pessoas. 55. 55. Opa, já saiu 55. Outra? Mais outra. 76. 76. Já saiu, foi rápido hoje, hein? Boa noite, gente. Muito obrigada. Um bom retorno para casa. Né? Hoje foi VaptVupt. Tchau.